se abster de voto. Fizemos uma matéria completa para que você possa entender o que está acontecendo em Brejinho de Nazaré. Confira só. Na noite da última sexta-feira 18, a nossa equipe de reportagem acompanhou a sessão ordinária na Câmara Municipal da cidade de Brejinho de Nazaré. A sessão iniciou com a leitura da ata da sessão anterior. O auditório da Câmara ficou tomado de pessoas para acompanhar os procedimentos da sessão, que foi para julgar o parecer das comissões junto com um decreto legislativo para julgar as contas da ex-prefeita Milk no ano de 2005, as contas consolidadas e ordenador de despesas. Os ânimos, em alguns momentos, subiram. Ele vem rejeitar, você vota contra ou a favor. Se você puder falar com a mulher, aí sim. Agora vamos. Mas em relação a esses dois apontamentos, eu também meu voto favorável ao parecer. O artigo 75, todos da Constituição Federal. Baseado no material que eu tenho em mãos, a decisão do Tribunal de Contas e o parecer da comissão, o voto favorável ao parecer da comissão. Eu não sou contra a matéria que está na sacada. Eu sou contra a forma que está se conduzindo essa lei. Um desrespeito com o nosso regimento. E eu mantenho o vício do parlamento. Eu gostaria que a Vossa Excelência, ele disse contra ou favor o parecer. Estou pedindo que o senhor use o mesmo segmento. Quando eu estou falando, estou sendo interrompido pela plateia. Quando é do seu lado, você falta não sei o que. Então eu vou usar o mesmo segmento. Veja só, eu não disse nome de ninguém, eu pedi ao povo, que são nossos ouvintes, seja mais educado. Quando eu estiver falando, os outros têm que ouvir. Eu não vou citar nome de ninguém, que eu não vou nem terminar. Isso foi dito. Eu não vou falar que a João. Boa noite. Estivemos aqui na data de hoje, 18 de novembro de 2016, na sessão na Câmara Municipal de Brejinho de Nazaré. Estou aqui com o presidente da Câmara Municipal, José Mendes, que vai estar falando para a gente do que aconteceu hoje aqui na sessão. Boa noite, presidente. Boa noite. Só relembrando a nossa comunidade, quem está nos assistindo, que esse é um processo do Legislativo. Até então, era o Tribunal de Contas que era responsável pela aprovação, ou digo, pelo julgamento das contas de ordenadores de despesa. Mas a partir de uma medida provisória pelo Supremo, a partir do dia 10 de agosto desse ano, passou-se para a Câmara. E até então tem esses balancetes que poderá ser julgado. E aí até então nós estamos cumprindo com o nosso papel de julgar se as contas de ordenador e as contas consolidadas. Presidente, é do nosso saber que uma das pautas que foi julgada, 8 fatores, que foi sobre licitação. Tivemos recentes casos no nosso estado Tocantins, pessoas presas devido a contas irregulares na licitação. Uma foi o ex-governador Sandoval Cardoso. Existe a possibilidade da ex-prefeita Milk ser presa devido a essas contas erradas da licitação? Eu acredito, conforme está sendo o cerco por aí, quem errou tem que pagar por isso. Porque, com certeza, se ela montou as licitações, ela vai pagar por isso. Porque os grandes estão caindo, os médios irão cair e os pequenos também. Eu agradeço a sua entrevista e boa noite. Boa noite a todos, eu agradeço a toda a imprensa que esteve aqui fazendo essa cobertura e o povo que vieram para ouvir e ver os nossos trabalhos. Obrigado. Boa noite, estou aqui com o vereador Ney Paiva, que foi o único vereador reeleito na cidade de Brejinho de Nazaré, está seguindo agora para o seu 4º mandato. Eu gostaria de perguntar, vereador, o porquê que as contas da ex-prefeita Milk só foi julgada agora, em 2016, sendo que é referente ao ano de 2005, já se passaram 11 anos. Sim, corretíssimo. Deixa eu explicar. Ela foi transitada e julgada no Tribunal de Contas no ano de 2009. Com aquela lei do ficha limpa e ficha suja, você ficaria 8 anos inelegível.
Porém, o que acontece? Se encontrava no ano eleitoral, da qual ela apareceu no nome da ficha suja sem poder se candidatar. Ela foi beneficiada com a lei do Supremo Tribunal Federal, que foi aprovada no dia 10 de agosto deste corrente ano, a qual ela entrou com pedido de liminar e foi beneficiada, dizendo que a mesma não tinha chegado ao Poder Legislativo, que a competência de julgar é do Legislativo após o nosso Supremo ter dado essa decisão. Então a gente só está fazendo aquilo que é direito da gente, que antes o ordenador de despesa, quem julgava era apenas o Tribunal de Contas, e agora é a Câmara de Vereadores. Porém, para contrariar o parecer do Tribunal de Contas, você depende de 2/3. No caso de uma Câmara de 9 vereadores, igual a de Brejinho e Nazaré, para derrubar o parecer do Tribunal a favor dela, ela dependeria de 6 votos. E aqui é o contrário, tem 6 votos contra ela, a favor do Tribunal de Contas. Vereador, como nós tivemos 6 votos aprovando o parecer do Tribunal de Contas, 2 reprovando e 1 abstenção, o que procede agora? A prefeita que foi eleita com a maioria dos votos poderá assumir em 2017? Haverá novas eleições ou o prefeito que ficou em segundo lugar irá assumir? Não, não funciona dessa forma. Todo acusado ele tem direito de se defender, ele tem direito do amplo contraditório de direito. Então o que acontece? Agora nos autos, nós vamos fazer, ela vai ter conhecimento, igual ela já foi lida aqui agora o protocolo, ela protocolou na casa hoje pedindo as cópias dos autos. Ela vai ter 15 dias para sanar para a Câmara, provar para nós que esses 8 apontamentos são sanáveis. Se nós entender que são sanáveis, a gente pode votar favorável a ela. Se a gente entender que não é sanável, a gente vai permanecer com o voto nosso, que essa decisão vai ser nas sessões legislativas de dezembro do corrente ano. Só que para o pessoal que está em casa entender, que foi reprovado sobre as contas da prefeita, não foi diretamente as contas dela da prefeitura em si. Vereador Ney, e o que foi votado hoje aqui na Câmara dos Vereadores foi em relação ao ordenador de despesa, as contas dela de 2005. Você poderia explicar para os nossos telespectadores o que significa ordenador de despesa? Olha, um gestor ele tem 2 contas. Ele tem as contas consolidadas e o ordenador de despesa. As contas consolidadas era a parte política. Era aquilo que você tinha que cumprir as metas fiscais. O ordenador de despesa é aquilo que você onera financeiramente, é aquilo que você mexe com as licitações, onde você tem que fazer tudo dentro dos procedimentos corretíssimos. Tudo que você vai fazer, as notas tem que estar em dias. Tem um apontamento também da questão do concurso público. Todas essas situações é abordada no ordenador de despesa. Só que antes era só o Tribunal de Contas que votava isso. Com a votação do Supremo Tribunal Federal, veio para as câmaras municipais tomar essa decisão. Então, o ordenador de despesa foi votado por nós, foi rejeitado, e nós votamos hoje apenas o parecer das comissões, junto com o decreto legislativo, que vai ser encaminhado agora, para ela ter o direito de ampla defesa durante os 15 dias. Em dezembro é que nós vamos votar definitivamente pela rejeição ou pela aprovação de ordenador de despesa dela. Vereador, um dos 8 pontos a qual o Tribunal de Contas do Estado rejeitou da prefeita é sobre licitações. Temos o conhecimento da Lei 8666 de 93, que nos fala que tudo que é de serviço público deve haver licitação. Um dos 8 pontos é que não houve licitação. Tivemos prisões recentes no estado do Tocantins, inclusive do ex-governador Sandoval Cardoso, relacionado a licitações, que foi a operação ápia da Polícia Federal. Existe chance da ex-prefeita de Brejinho de Nazaré Milk ser presa? Olha, tem a licitação, é o seguinte, a Lei 8.066/93, ela diz o seguinte, que a partir de R$8.000 tem que ter licitação. Se for algo técnico, simbólico, dependendo do valor e da forma que for conduzido, tem coisas que você pode sanar. Tem algo que não. Se você tentou macular a coisa pública, usou de má fé, aí não. Além de você ter que pagar multa, você tem que devolver, e isso sim pode acarretar sim, sérios problemas. Vereador, agradeço pela entrevista, uma ótima noite. Obrigado. Boa noite. Estou aqui com o vereador Weister, que foi um dos que votou contra o parecer do Tribunal de Contas. Eu gostaria de saber, vereador, qual o motivo, qual tese você votou contra esse parecer do Tribunal de Contas? A questão não é tanto o parecer do Tribunal de Contas. Mas de conta foi feito o parecer, foi justificado, todo justificativo foi feito. É tanto que ela saiu candidata, não teve um problema com justiça. Está sobre julgue até hoje o balancete. Então ainda não é a oportunidade da Câmara fazer essa votação. E a pior questão são como é colocado em votação o balancete. Essa é a questão mais difícil que a gente tem. É tanto que a gente entrou com mandado de segurança e foi pedido retirada do material e voltou na mesma sessão, porque a sessão de hoje é a mesma quinta sessão do mês de novembro. Vereador, nós vemos que hoje também houve a sessão para aprovação das contas do atual prefeito.
2012, 2014. Na época, em 2016, 2017, houve também votação para as contas dessa gestora de 2005? 2017? 2007. 2007, perdão. Não, 2007 as contas devem entrar 3, 4 anos depois. Eu não era vereador na época, o vereador que estava lá na época, eu não sei, foi aprovado os balancetes dela. Na época, o único que foi aprovado na minha gestão como presidente foi em 2013, que foi aprovado um dela. Vai ser 2009 que foi aprovado em 2013. Mas o mais não. Nós sabemos que a função de um vereador é fiscalizar o prefeito. Se as contas dela foi aprovada nessa data e o Tribunal de Contas rejeitou, os vereadores que aprovaram na época também não devem ser responsabilizados? Olha, eu não creio que tem que ser responsabilidade porque você aprovou ou você deixou de aprovar. Eu acho que quem cometeu o erro é que tem que ser penalizado. Não existe isso. Eu acho que quem cometeu o erro tem que pagar pelos seus erros. Tudo bem. O que eu sou contra hoje é a forma que estão sendo colocadas. Um balancete que tem há 12 anos atrás. Você ser Jesus e ressuscitar o morto de novo. Eu acho que assim, essa questão a gente fica meio chateado. Porque por que não fizeram isso ano passado, ano atrasado? Estava tudo à disposição. Mas na verdade é mais uma perseguição política, questão política. Não é nem questão técnica e outra coisa, não. A gente sabe como que acontece isso. Vereador, eu agradeço pela sua entrevista, muito obrigado. Obrigado, de nada. Boa noite, estou aqui com a vereadora Camila Aires, que é a primeira secretária da Câmara Municipal de Brejinho de Nazaré. Eu gostaria de saber da vereadora o porquê que essas contas da prefeita foi reprovada, qual foi a principal tese do Tribunal de Contas do Estado? O Tribunal de Contas, no momento que essas contas foram julgadas, eles encontraram vários apontamentos. Algumas foram sanadas, outros não. Dentre esses outros apontamentos que não foram sanados, hoje, como foi lido aqui em parecer da comissão, tivemos 8 apontamentos. Então, assim, o Tribunal de Contas, inclusive alguns ferindo a leis federais, como, por exemplo, a 866, que é a lei de licitação, né? Então, assim, o Tribunal de Contas levou isso em consideração e decidiu reprovar as contas da ex-prefeita e atual prefeita eleita, Miuque. Vereadora, para que os nossos telespectadores possam entender, já que as contas da prefeita foi reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado, por que ela saiu candidata? Por qual motivo que a Justiça, qual foi a ação que ela entrou e determinou que ela pudesse sair candidata, sendo que as contas dela estavam reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado? Até então, as contas dela que estavam rejeitadas eram as contas consolidadas. E então, nós estamos votando no ordenador de despesas, porque a lei mudou. As contas aprovadas foram as contas consolidadas. O que está em pauta agora, que antes não era do mérito da Câmara Municipal julgar, apenas apreciava, mas que, porém, a partir de agosto, foi mudada a lei e agora a Câmara é que julga o ordenador de despesas. Então, por essa razão, assim, e a atual prefeita, ela foi candidata sob liminar. O que nós sabemos é que ela conseguiu, a primeira liminar foi negada, a segunda também, ela foi candidata com base na terceira liminar que ela pediu à Justiça. Vereador, é verdade que na sessão do dia 11, sexta-feira passada, ela entrou com mandado de segurança e o juiz anulou a sessão. E agora nos chegou em mãos que ela entrou novamente com mandado de segurança e outro juiz negou, é verdade? Sim, temos o documento aqui em Câmara Municipal, que na realidade o que foi entrado com mandado de segurança foi para suspender a matéria na qual se tratava do julgamento dessas contas. E como não tínhamos outra matéria em pauta, então foi suspensa a sessão. E agora foi pedido realmente, mas o juiz não concedeu. Vereador, eu quero agradecer pela entrevista. Boa noite, muito obrigado. Olha, voltamos aqui a apresentar. Eu estou aqui procurando o nome do juiz, Valdemir. Olha só, tá funcionando meu microfone? Olha só, meu amigo, para você entender o que aconteceu lá em Brejinho de Nazaré, teve as contas da prefeita Miuque, que foi prefeita em 2005. Aí ela saiu candidata agora nessas eleições, novamente ganhou. Só que ela saiu candidata através de uma liminar. E o Tribunal de Contas do Estado negou as contas dela, reprovou as contas de ordenador de despesas. Apontou 8 pontos irregulares da prefeita. Inclusive, um dos pontos é a falta de licitação e licitações de maneiras errôneas. Que nós vemos que tivemos prisões no Estado recentemente, como, por exemplo, do ex-governador Sandoval Cardoso, do secretário de Infraestrutura
prefeitura Cacá devido a licitações, problema em licitações. Então o Tribunal de Contas reprovou as contas dela, só que a lei de agosto desse ano determina que deve passar pela Câmara Municipal de Vereadores. Então o Tribunal de Contas voltou para a Câmara Municipal de Vereadores. Na sexta-feira passada, dia 11, era para ter havido a sessão. Só que a prefeita Nilke entrou com mandado de segurança e o juiz doutor Zé Maria concedeu favorável a ela, pedindo para a Câmara retirar esse julgamento. Como não havia mais pauta para ser julgada, a sessão foi adiada. Foi adiada para o dia 18. Aí os advogados da Câmara entraram com um processo e a Nilke entrou com outro processo de mandado de segurança, pedindo novamente que fosse retirado de pauta. E aí quem pegou foi o juiz Valdemir de Aquino Mendonça. E eu estou aqui com o mandato de segurança, decisão interlocutória, e eu achei bem cabível as palavras dele. Ele negou o mandato de segurança e falou assim: em outras palavras, não cabe ao judiciário reexaminar a decisão política da Câmara dos Vereadores, mas apenas a regularidade formal do procedimento que culminou nessas deliberações, sob pena de invadir a competência constitucional atribuída ao Legislativo, infringindo o princípio de separação de poderes, contido no artigo 2 do texto constitucional. Quais são os poderes? Legislativo, vereadores, executivo, prefeito, judiciário, o juiz. O vereador Valdemir disse que não ia entrar no mérito da Câmara dos Vereadores porque estava invadindo a competência constitucional atribuída. E aí ficou uma dúvida na minha cabeça. Como que o juiz anterior entrou e o juiz atual não? Aí eu fico perguntando, será que o juiz anterior não invadiu a competência dos vereadores? Não permitiu com que eles exercessem a sua função? Eu quero deixar essa pergunta no ar para você, meu querido telespectador, e nós vamos aqui, ao longo dos